da nossa série do livro de Atos está ali, unidade. A nossa unidade, ela traz a presença do Senhor, amém? A nossa unidade é um princípio, é um valor inegociável. A unidade da igreja é um valor inegociável do cristão. E às vezes, por ser algo tão importante, né, o inimigo ele tenta roubar essa nossa unidade, mas você se movimentou vindo até aqui. E isso é muito bom. Então o Senhor ele vai abrir os nossos olhos, vai tirar as escamas dos nossos olhos para que a gente veja e reconheça coisas no nosso comportamento. Amém? E o se movimentar, irmãos, todo movimento, ele traz uma resposta. Você pode repetir isso? Fala assim, todo movimento traz uma resposta. Quando Bartimeu soube que Jesus estava passando, perto de onde ele estava, o que ele fez? Ele clamou o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então mandou chamar Bartimeu. Bartimeu então foi até onde Jesus estava e foi curado. Bartimeu, ele se movimentou primeiramente em clamor. Tem alguns momentos que sentimos que não conseguimos nos movimentar, às vezes fisicamente, não sabemos para onde ir. Algumas vezes nós não temos uma direção, mas nós sempre vamos ter algo, nosso clamor. E quando ele se movimentou em clamor, ele teve que fazer um outro movimento, que foi se levantar e ir até Jesus. Uma outra pessoa que se movimentou foi a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que já havia 12 anos com fluxo de sangue. Você que é mulher, você sabe, pelo menos você pode ter a noção do que é isso. 12 anos com fluxo de sangue, debilitada. Mesmo assim, quando ela viu Jesus passar, o que ela fez? Se movimentou. Uma outra pessoa que se movimentou foi Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra e ele já havia buscado, imagina, ele era um homem poderoso, todos os recursos que ele poderia buscar, ele buscou. Mas uma menina falou de um profeta, e Naamã foi até o encontro desse profeta, para poder saber de que forma ele poderia ser curado da lepra. Talvez uma palavra do profeta já possa me curar, aquela menina disse. Quem sabe não seja curado. Então o profeta mandou alguém falar com ele. Deu uma ordem, uma direção, e resumindo a história que você conhece, falou que ele deveria mergulhar quantas vezes no rio? 7 vezes no rio. E eu estava em casa cantando com os meus filhos, 7 mergulhos no Jordão, e cantando, e eles repetiam e cantavam, e daqui a pouco o Senhor falou comigo nessa palavra, porque quando ele ouviu isso, ele falou assim, eu não vou fazer isso não, que isso, cadê ele, nem veio falar comigo, eu vou embora, eu vou voltar. Mas um dos homens que andava com ele falou assim, Senhor, se ele te pedisse algo difícil, o Senhor não faria? O que ele está te pedindo, Naamã? Senhor, o que ele está te pedindo não é tão difícil assim, não é verdade? É dar um mergulho. Por que o Senhor não faz? Ele pensou e voltou. E o Senhor falou assim comigo, bons conselheiros no caminho podem mudar o destino da sua vida. Quem você escolhe para andar com você no caminho tem o poder de mudar o destino, porque ele estava voltando para casa. Aí o conselheiro Luan falou assim, ei, calma aí. Deu um bom conselho, ele ouviu e mudou o destino da vida. Só que esses 3 homens tinham, esses 3 personagens tinham 3 pontos em comum. O primeiro era um problema. Um problema, todos tinham um problema. O segundo ponto em comum que eles tinham foi que todos os 3 se movimentaram de alguma forma. E o terceiro ponto em comum foi que os 3 foram curados. O seu movimento sempre vai trazer uma resposta, amém? Então você se movimentou vindo até aqui a igreja, vindo hoje aqui, o Senhor ele vai responder na sua vida em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, fala assim, o Senhor vai te responder. Para quem está atrás, para quem está na frente, fala, o Senhor vai te responder em nome de Jesus, amém? João 17, não é a palavra que nós vamos estudar nessa noite, mas João 17:4, Jesus fala assim,
completei a obra que me deste para fazer. Olha isso. Jesus diz: completei a obra que me deste para fazer. Eu realizei a obra que o Senhor me deu. Eu completei. Se Jesus, ele completou a obra, aqui, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha isso. Ele glorificou o Senhor quando ele completou aquilo que ele tinha para fazer. Se Jesus completou, é porque o Senhor começou uma obra que se completou em Jesus. Uma obra que o Senhor já começou, o Senhor começou e foi concluída em Jesus. Jesus teve que fazer algo, ele veio com uma missão. Da mesma forma que Jesus iniciou algo, a missão da igreja, para que se completasse em nós. Isso é muito poderoso, entende? Há uma obra nas nossas mãos para completar. Há uma missão, nós nascemos para uma missão. A igreja do Senhor, ela é missional. A igreja tem uma missão, nós temos uma missão. E aí o que a gente faz? A gente quer o bolo pronto. Não é verdade? É muito bom, gente, bolo pronto. Fui no aniversário ontem. Quando acabou, eu fiquei estrategicamente até o final. E aí os donos da casa me deram um pedaço de bolo para levar. Gostoso, de ninho. Levei para casa. Quando acordei de manhã, só abri a geladeira para tomar café. O bolo estava pronto. Sentei na mesa com um garfo, comi o bolo. Falando, que delícia, Jesus. E eu não fiz, sabe? Isso é muito bom. E a gente quer assim às vezes. Só que eu trouxe algo aqui para marcar você. Você nunca vai esquecer quando você vê isso aqui. Olha só. Tá vendo isso aqui? É o que é isso aqui? Uma massa de bolo pronto, né? Não, a gente fala uma massa de bolo. A massa, ela tá pronta aqui. Só que tem uma receita aqui atrás, né? Ó, leite, margarina e ovos. E aí você tem que bater tudo e colocar no forno. Isso aqui é a obra que o Senhor coloca nas nossas mãos. O Senhor vem aqui e fala assim, ó, Ju, toma essa obra aqui. Tem algo para fazer que eu comecei, mas você vai completar. Tem uma coisa para acontecer que eu comecei, mas você vai completar. É como uma massa de bolo, a gente quer o bolo pronto. E o Senhor, Ele está entregando para a gente a massa pronta. A gente precisa colocar os ingredientes, exercitar a nossa fé. É como uma família, um casamento. Está aqui a Natália e o Felipe. Olha só, Natália e o Felipe. Uma família. Gerou um fruto. O Pedrinho e a Elisa. Está aí? Está aqui dormindo, olha só. A família, o Senhor dá a família. É como uma massa. Mas se o bolo vai dar certo, depende se eles vão seguir a receita. Entende? O ministério é o Senhor quem dá. Se vou ser aprovada no ministério, depende se eu vou seguir a receita. Olha isso. A missão para a igreja, o Senhor dá, a igreja é dele. Agora a gente precisa seguir uma receita. Qual é a receita do cristão? A oração, a palavra, os princípios, os valores que são inegociáveis. Nossos valores e princípios são inegociáveis, só que a gente está falando assim, Senhor, eu quero um bolo pronto, e Deus está entregando a massa para a gente. Falando assim, filha, eu tenho uma obra, eu comecei algo, eu tenho um propósito final, mas você precisa colocar a mão na massa. Teu marido ou tua esposa está perto de você, fala assim, tem que colocar a mão na massa, filho. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que seguir a receita para dar certo. Olha só, tem que seguir a receita para dar certo. Obrigada, irmã Irene, sofrendo aqui. Fala assim comigo. Fala, eu vou fazer. Foi proposital. Eu vou fazer o que devo fazer. E depois eu vou confiar em Deus. Amém? E existe uma obra para completar. E essa obra, ela precisa de um ingrediente especial. Fala comigo. Fala, unidade. E o que é unidade? Unidade é a qualidade daquele que é um. E que não pode ser dividido. Vamos ler lá Mateus
12, 25. Mateus 12, 25. Abre aí comigo. Olha só. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes. E essa parte aqui que nós vamos ler. Todo reino dividido contra si mesmo ficará, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha isso. Um reino dividido vai acabar ficando deserto. Uma casa dividida não subsiste. É como um casamento. O marido deixa seus pais, a esposa também, se torna uma só carne. Se um brigar contra o outro, não vai. A igreja também é assim. Somos múltiplos, somos vários, mas somos um. É um só corpo. Olha isso. Cada um de uma forma diferente da outra. Cada um com um jeito peculiar. Olha isso. Mas nós somos um só corpo. Um só corpo. Se eu te perguntar qual é o teu braço mais importante, esquerdo ou direito? Qual perna mais importante, a esquerda ou a direita? Você quer ficar com a cabeça ou o teu pescoço? Que é o corpo todo, na verdade. Todo corpo é importante, todo membro tem a sua função no corpo. E todo o corpo é importante. Olha isso. Só que se a gente estiver dividido, não prevalece. Dividido não subsiste, vai ficar deserto. Olha só, hoje lá em casa, eu vi... eu estava esperando, nós estava dormindo, aí o pastor acordou, foi mais cedo, comprou pão, mas eu estava dormindo. Aí ele viu que eu não acordava, voltou a deitar mais um pouco, dormiu, eu acordei. Aí eu acordei, vi que tinha pão lá que ele tinha comprado, falei, olha, aí eu fiz um cafezinho, fiz um ovo mexido ali, falei, fiz 3 ovos mexidos, falei assim, vou dar um café e ovo mexido para ele não comer pão. Aí ele acordou, pegou o pão e colocou o ovo mexido no meio. E eu ficava toda hora olhando para ele acordar. Acorda que eu quero falar, eu preciso falar, quero conversar. E aí ele acordou, quando ele acordou, sono, sentou na mesa, eu falei, tenho 5 coisas para te falar. Aí eu falei, calma. Mas irmãos, ele sentou e eu vi o que era o amor ali. E eu falava, falei a primeira, falei a segunda, e ele assim, ó, centrado, me olhando. E ele prestando atenção em tudo. Falei, nossa, não me cortou em nenhum momento. A quarta coisa, eu falava assim, a quarta coisa que eu tenho para te falar, é que eu estava estudando coisa e vi não sei o que e falava. E eu vi que ele estava se mexendo um pouco, mas o olhar sereno. Quando eu olhei embaixo da mesa, ele estava assim, ó. E eu falei, Senhor, isso é suportar e amor. Eu tive dó e a quinta coisa eu não falei. Mentira, eu falei sim. Mas, olha só, irmãos, é isso. É você negar a si mesmo para ouvir seu irmão. É você negar a si mesmo para você ver o outro, ouvir o outro. Uma escuta ativa. Sabe? Se interessar pelo outro. Se interessar. Sabe uma coisa muito interessante que a gente aprende para atender na clínica? É algo chamado rapport. Sabe o que é o rapport? É a conexão. É você entrar na mesma vibração da pessoa. Porque a pessoa está muito agitada. Já passou por isso? De você estar muito agitado, querendo resolver as coisas. Aí vem alguém super de boa. E você fica até com raiva. Você fala assim, se move. Ou então você está muito calmo, vem alguém muito ansioso, agitado do seu lado, você fica até nervoso. E o que é o rapport? É fazer essa conexão. Quando eu entro na frequência, respiração, começo a respirar no mesmo tom, usar as mesmas palavras, gera uma conexão, porque você se conecta com aquele que é parecido com você. E lá no livro de Atos, nós vemos que a igreja falava assim, que eles tinham tudo em comum. Olha isso, eles tinham tudo em comum. Tinham conexão com outro, mesma visão, mesmo propósito. Havia tudo em comum, mesmo sendo diferente. Só o Evangelho pode fazer isso, irmão. Só o
evangelho pode fazer pessoas diferentes, de culturas diferentes, de famílias diferentes, ter tudo em comum. Porque quando nós temos Cristo como cabeça da igreja, tudo se alinha nele. Tudo fica em comum. Olha isso. E isso é a unidade da igreja. Essa é a unidade da igreja do Senhor. É ter tudo em comum, é viver o evangelho em comum. É o que nós lemos aqui. É glorificar o Pai através das nossas obras. João 17, vai lá comigo. João 17. Versículo 11. Diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A unidade, ela é uma realização da oração de Jesus. Quando andamos em unidade, nós estamos andando de acordo com a oração que Jesus fez para a gente. Olha aqui, Jesus esboçando o desejo dele, o desejo do coração dele. É que ele estava indo para o Pai, já não estava mais no mundo, mas nós ainda estamos. Então o desejo é que, assim como eu e o Senhor somos um, eles também sejam. Pula lá para o 21 ao 23. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu estou em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam, novamente, um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Olha só. A falta de unidade impede que o mundo creia. A falta de unidade impede que eles cheguem até a fé. Porque eles falam assim, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. E ele segue falando, e depois ele fala novamente. Assim como eu sou um com o Senhor, eles são um comigo. Para que o mundo creia o quê? Que tu me enviaste. Olha que importante a nossa unidade. Se a gente for unido, a igreja do Senhor for unida, o mundo vai crer que quem nos enviou foi o Senhor. O desejo do coração de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos alcancem a salvação, que todos encontrem a vida eterna. Então será que Deus ele não se importa com a nossa unidade? Se a nossa unidade ela é tão atacada, porque ela é muito importante. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Olha só. Existe um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Nós devemos guardar a nossa unidade. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. O inverso disso, bom e suave, o inverso é o quê? Ruim e pesado. Olha só. Se não há unidade, se não há comunhão, é ruim, é pesado. Mas quando a unidade, fala comigo, fala assim, é bom e suave. E qual é a unidade que esses versículos estão revelando para nós? É a mesma unidade do Pai com o Filho, que é Jesus com Deus. É a mesma unidade que Cristo tem com Deus. Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. Ele deseja que nós tenhamos com Ele e com o irmão. Dá uma olhadinha para quem está perto de você, assim, ó. Olha só. Tá bonito hoje. Tá fácil amar, não tá? Tá fácil demais. Amar no domingo é fácil. O negócio é amar na segunda-feira. É fácil amar, gente. E olha só. Isso vai além, irmãos, de um culto de domingo.
A nossa comunhão, ela tem que ultrapassar o culto de domingo. A unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo ultrapassa o culto de domingo. Lê comigo em Atos. Atos 12, dos 5 e 7. Atos 12, o 5 diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas, Pedro estava preso. E Pedro estava guardado na prisão. Mas, fala comigo, fala, mas havia oração incessante a Deus. Por parte de quem? Da igreja a favor dele. Ele estava preso, sim, estava preso. Mas, entretanto, porém, havia uma igreja que orava fervorosamente. E o 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aleluia. Pedro estava preso, mas a igreja estava em unidade de oração. Pedro estava preso, mas a igreja estava em unidade de propósito. Olha isso. Não é apenas uma unidade de corpo físico, por isso que vai muito além do culto de domingo. Não é apenas uma unidade de estar aqui, e isso é muito bom e importante. Mas é uma unidade que ultrapassa isso, é uma unidade de propósito. Todos oravam por Pedro, no mesmo propósito. A oração era para que o Senhor libertasse Pedro. Libertasse, eles estavam sendo mortos, atacados, perseguidos. Pedro seria o próximo, ninguém podia fazer nada. Mas a oração da igreja foi ouvida pelo Senhor. Deus mandou um anjo lá e libertou Pedro. A nossa oração é poderosa em Deus, irmãos. A nossa oração, as armas da nossa milícia, isso é uma arma. Isso é uma arma. A oração, essa é a receita do bolo que nós mostramos ali atrás. A gente tem algo para fazer, mas nós precisamos orar, precisamos da palavra, precisamos ir ao culto, precisamos estar em comunhão, precisamos estar mais perto, olhar nos olhos um do outro e sentir a necessidade. Saberão que vocês são os meus discípulos quando vocês vierem no culto de domingo. Saberão que vocês são meus discípulos quando vocês defenderem a placa da igreja? Não. Saberão que vocês são meus discípulos quando vocês falarem glória a Deus e aleluia? Saberão que vocês são meus discípulos quando vocês vos amarem uns aos outros. Suportando em amor. Essa cadeira que você está sentado está te suportando. Está suportando, te dando suporte, suportando o seu peso, suportando você. E a Bíblia nos ensina a suportar em amor. Não é apenas suportar, é suportar em amor. A mãe suporta o filho 9 meses na barriga. Em amor. A mãe suporta acordar de madrugada. Conversa com a Natália. 30 em 30 minutos o sono dela. A mãe suporta acordar de madrugada e cuidar em amor. Às vezes é difícil, às vezes é pesado, mas o amor rompe todas as barreiras. Amém? O amor rompe tudo, o amor ele ultrapassa. Por isso que, se a gente errar a receita do bolo, a gente pode solar toda a massa. Se a igreja perder o foco, e o homem for mais importante que Jesus, Jesus é o cabeça da igreja. Se o homem for mais importante que Jesus na igreja, a gente perde a receita, irmãos. Perdeu o bolo. Se as coisas forem mais importantes do que Jesus na nossa vida, a gente perdeu o bolo. Perdeu o bolo todinho, perdeu a massa, joga fora. Tem que fazer outra, porque vai solar, não vai dar certo. Você tem que seguir a receita. A receita, o que passa disso é invenção humana. Amém?
A gente não precisa enfeitar a nossa vida com as coisas. Tudo que a gente precisa é poder de Deus. É poder, o Evangelho é poder, Cristo está vivo. O Evangelho é poder. Havia um abismo entre os homens e Cristo e Deus. Havia um abismo, Jesus veio e fez o quê? Quebrou o abismo que havia entre nós e Deus. Uniu a sua igreja, trouxe unidade de propósito, trouxe sentido à nossa vida, trouxe uma missão para concluir. E existem 4 pontos que eu quero finalizar com você aqui. 4 pontos importantes sobre a unidade. Primeiro ponto, eu quero que você grave isso, então fala comigo, fala, unidade é serviço. Neemias soube da cidade destruída, ficou triste, em um estado de luto. Por alguns meses ele entrou em oração. O rei certa vez olhou para ele e falou assim: ei, Neemias, você está triste, o que você tem não é doença, é tristeza do coração, o que está acontecendo? E aí ele falou para o rei que estava triste porque a cidade dele estava destruída. Então ele pediu para o rei que ele pudesse voltar. O rei perguntou: o que você faz? E ele disse para o rei que ele queria voltar para a cidade. E ele começa a pedir algumas coisas. Você pode ler no livro de Neemias. Ele começa a pedir cartas para passar pelos lugares. Ele começa a pedir madeira para reconstrução. Pede isso, pede aquilo. E o versículo fala assim: que ele recebeu todas essas coisas porque a boa mão de Deus estava com ele. Nós vamos receber recursos, eu profetizo que você vai receber recursos para a obra que você tem que fazer. Você vai receber recursos emocionais, recursos espirituais, recursos terrenos. Você vai receber do Senhor, porque a boa mão de Deus está com você. Tinha um propósito, todo recurso vem para uma obra específica. E Neemias foi para esse lugar reconstruir. Ali ele começou a ser zombado e começou a sofrer ameaças de ataque. E tem um versículo específico, quando ele recebeu a ameaça de que seria atacado, que ele disse assim: a partir desse dia, metade dos meus homens serviam trabalhando e a outra metade ficava na guarda. Enquanto você faz, tem alguém na guarda. Enquanto você trabalha, tem alguém intercedendo por você. Enquanto você faz algo, tem alguém orando por você. Unidade. Eles serviram em unidade. Enquanto uns construíam um muro, outros estavam com arcos. Olha isso. Unidade. Fala isso, unidade é serviço. Você vai servir. Sabe esse irmão que você olhou perto de você? Todos nós temos algo para oferecer. Dons, talentos, recursos. Eu não posso olhar o meu irmão passando por necessidade, irmãos, e deixar ele passar necessidade perto de mim, não. Perto de você, não. Se você sabe que alguém está passando por algo, a gente não vai olhar e falar: Senhor, envia o bolo pronto. Não. Fala de novo, fala: eu tenho que colocar a mão na massa. Ô Gabi, tem uma família para abençoar. Você tem como separar aí para mim 1 quilo de arroz? Mais 5 quilos de arroz, Felipe e Natália, 2 de feijão, você de farinha, vamos fazer alguma coisa? Pega, não precisa expor a pessoa. Chega lá na casa e fala assim: olha aqui, eu vim trazer isso aqui para você, e tem uma palavra e tem um abraço para você também. A gente sempre tem algo, irmãos, para fazer. A gente não pode ver alguém passando por algo e fingir que não é com a gente. A gente acabou de ler que nós somos um. Se um membro padece, todo o corpo padece. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Não deixa isso se esfriar. Fala comigo, fala: unidade é amor. É a cadeira que a gente está sentado, está suportando o nosso peso. Suportando. Olha isso. Nós devemos suportar em amor para andar em unidade. Outro ponto. O terceiro, fala comigo, unidade é proteção. Eu citei isso numa pregação uns domingos atrás, de quando o povo de Israel andava no meio do deserto, indo para a terra prometida. Eram milhares de pessoas andando juntas, e aqui em determinados momentos alguns se cansavam de andar.
e eles ficavam para trás. E esse que ficava para trás saía do meio da união. Quem viam? Os inimigos, chamados amalequitas, que se escondiam no deserto. Os amalequitas vinham e atacavam aqueles que estavam cansados. Inimigos que se alimentam de cansaço. Sabe por quê? Porque quando você se cansa, você sai da unidade. Quando você se cansa, você deixa a comunhão. Quando você se cansa, você sai do meio da unidade da igreja do Senhor. Às vezes nosso problema não era o cansaço. O problema não é para desistir. Às vezes você só precisa descansar no Senhor um pouco. Você está querendo desistir, o Senhor está falando assim: vem até mim. Traz teu fardo pesado, o meu é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alívio do Senhor, não para por causa do cansaço, irmãos. O Senhor criou o homem e no outro dia Ele descansou. O nosso Deus não precisa descansar. Descanso é princípio instituído por Deus. E a gente quer militar, ativista na vida, ativista. E daqui a pouco a conta chega. Chega no psicológico, chega com transtorno, chega na saúde, chega no casamento cansado, chega no ministério cansado, chega numa vida cansada, porque negligenciou um princípio: descanso. Descanso. Descansa no Senhor. Você vai ter proteção. E o último ponto, fala comigo, fala: unidade é decisão. Amém? Eu decido andar em comunhão. Eu decido andar em unidade. A nossa igreja tem as células. Toda terça e quarta-feira tem célula. Eu decido ir para a célula andar em comunhão. É uma decisão. Nós tivemos a festa das crianças. E nós chamamos toda a igreja para servir. Eu decido servir em unidade. Olha isso, é uma decisão. Nós temos o discipulado toda segunda-feira, de 15 em 15. Homens e das mulheres, e todo domingo a gente está avisando: amanhã segunda-feira discipulado das mulheres, amanhã segunda-feira discipulado dos homens, mas eu decido vir para o discipulado. Nós temos oração toda terça-feira na igreja, às 8 horas da noite, eu que decido vir orar em unidade. A igreja orou na mesma unidade. Pedro foi solto da prisão. A igreja promove momentos de unidade, mas é a gente que decide. O pastor falou aqui que nós vamos ter a nossa ceia. Vamos fazer uma mesa aqui bem bonita, vamos estar todos juntos, sentados na mesa em unidade. Eu decido vir participar. Eu decido acabar o culto e falar: Luiz, o que eu preciso ajudar aí? Ô Luiz, o que eu faço para vir? Eu decido andar em unidade, porque unidade é decisão. Nós entendemos, irmãos, que não tem um evento na igreja que possa trazer mais comunhão do que eu sentar na mesa. É por isso que toda sexta-feira lá em casa, a liderança está passando por um discipulado ali, sentado na mesa. Porque há poder na mesa. Há poder quando você está ali no seu irmão e você está olhando no olho dele. Você está conversando com ele, você está sentindo o coração dele mais perto. Isso é poderoso e é a gente que decide. Os líderes estão fazendo discipulado depois com todo o departamento. Todos os líderes estão passando o louvor, a dança, a mídia. Todos estão fazendo o segmento do discipulado. Porque a comunhão, ela atrai a bênção de Deus sobre nós. Só que é a gente que decide. O que você vai decidir hoje? Você vai decidir? Aí às vezes você está andando sozinho, se sentindo sozinho. É bom que sejam dois, porque se um cair o outro levanta. E se tu está andando sozinho, quem vai te levantar? Se não escolhe andar junto, chama um irmão para tomar um café com você, irmãos. Fala assim: irmão, eu vou fazer uma caminhada amanhã no horto, quer ir comigo? Irmã, eu vou lá na Bela Vila e sentir no coração de te levar. Aleluia. Irmão, eu vou fazer um almoço na minha casa, é sim, mas eu vou fazer um almoço. Me leva lá, quer ir comigo? Quer vir na minha casa? Eu te busco, eu mando o Uber te buscar. Vai de bike, mas vai. Qual o tipo de decisão que você promove agora?
que você decide? Qual é a comunhão que você vai decidir? Sirva com o que você tem. A casa que nós temos hoje não está do jeito que nós desejamos que ela esteja. Só que a gente começou, a gente falou assim, a gente vai servir com o que a gente tem. Se o que eu tenho não serve para servir, não serve para nada. Não serve para nada. Então sirva com o que você tem. Olha para as suas mãos, profeticamente. Tem recursos aí, amém? Tem dons aí que está muito parado, irmãos. Tem chamado, tem propósito, tem palavra amiga, tem abraço, tem um conselheiro sentado aí, alguém que sabe sentar e aconselhar alguém segundo a palavra. Tem uma palavra de ânimo, a gente falava sobre exortação esses dias. Por muitos anos a igreja entendeu a exortação da forma errada, que exortar era chegar e expor alguém, e falar de alguém, e corrigir alguém com raiva, ou então vou exortar e sai uma Gabriela. Exortar é dar uma palavra de ânimo, olha só, a exortação, ela é animar alguém. Eu vou exortar a Gabi, ó, está acontecendo isso, eu vi que aconteceu isso, mas no Senhor nós vamos passar por isso. No Senhor a gente vai vencer isso, eu creio. Vamos dar a mão, vamos seguir junto. Não vai ficar ninguém para trás, em nome de Jesus. Amém? Defenda o Evangelho, não defenda a placa da nossa igreja. Amém? Não defenda, defenda o Evangelho. Abrace a visão, ministério discípulos, fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus Cristo, pessoas iguais a Jesus. Eu defendo a visão que está na Bíblia, não a placa da igreja. Nós vamos defender o Evangelho do Senhor. Para que não haja divisão do corpo por causa de placa, por causa de visão teológica. Que não haja divisão do corpo de Cristo, mas que a gente possa ser um, para que o mundo creia que Deus o enviou. Amém? Levante-se do seu lugar em nome de Jesus. Esse irmão que está sentado do seu lado, ele é a igreja.